Oi. Pastor, é a pergunta da nossa irmã. Quem será? Quem será, meu Deus? A nossa irmã Nalva, pastor. Uma queridíssima, amada demais aí. Grande Nalva, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Muito obrigado aí por você ter enviado a pergunta, né? Muito bom. Ela tava aí pra cima aí, comentando umas mensagens aí. Mas, Nalva, saudade. Gente, que saudade desse povo. Ô povo maravilhoso. Saudade esse friozinho, aquele caldo no final do culto, pastor, de Ei, frango. Eita, volta logo. oh, Jesus, acabe logo essa quarentena, Jesus. Vamos lá. Ó, mandar uma pergunta. Pastor, que pergunta? Quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, olha que sacada que a irmã Nalva teve nessa pergunta. Eu achei incrível. Ó, pastor, por que nós, como seres humanos, e aí evangélicos, às vezes temos mais medo de um homem armado, e aí é claro que dá medo, né? Mas olha a comparação da irmã Nalva, irmão. Olha isso. Olha o tamanho desse BO que a irmã Nalva mandou aí, ó. A gente tem medo do homem que acaba, o homem armado e a gente acaba tremendo. Beleza. Mas a comparação dela, às vezes a gente tem mais medo do homem do que de Deus. Eu achei a sacada da irmã Nalva nessa pergunta, pastor, assim, é aquela pergunta assim, o irmão tá de pé. Irmão, senta. Senta agora, porque essa aqui é pra gente comer para comer, pega uma água, respira, porque essa aqui o chicote estrala. Pastor, como que responde essa pergunta aí, pastor? É benção. É benção demais. Você viu a foto dela aí, Henrique? Rapaz, essa irmã nova tá chique demais, tá comprando flores no. Eu não sei onde ela tá, não, mas tá na benção, pastor. Como diz o ditado, é chiquetosa. Chiquetão. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, Nalva. A questão do medo sempre foi e será um assunto que vai trilhar lado a lado na história do ser humano, né? Só para vocês terem ideia, recentemente eu assisti uma palestra de um filósofo, o Luiz Pondé, né? E ele falou que certa feita estava definindo uma pauta de um programa jornalístico que ele assinava lá, ou liderava, não lembro muito bem, certo? Com nativos digitais, com jovens, esses jovens que já nasceram com um iPad na mão lá, né? Sim. E aí eles estavam respondendo, eles criaram uma espécie de um questionário, algo parecido, para saber o que é que os jovens, os nativos digitais, queriam que fosse tratado, né? Qual o assunto que eles gostariam que fossem tratados. E talvez as pessoas pudessem imaginar que ia querer falar sobre tecnologia, sobre o futuro, sobre droga, sobre sexo, coisa parecida. E o assunto que eles pediram para que fossem tratado era o medo. Olha aí. O medo, né? E esse é um assunto que vai seguir o homem por uma questão, note, né, que nós cremos, segundo a antropologia bíblica, o medo, ele entrou de forma patológica, né? Quando o homem peca lá atrás, a Bíblia diz que na viração do dia, quando Deus vem e Adão ouve a voz de Deus, a Bíblia diz que Adão teve medo, e Deus pergunta para ele, né? Por que você teve medo? Você comeu da árvore que eu disse que não era para comer, né? E aí a palavra para medo ali é fobia, pânico, aquilo que é o aspecto doentio, né? Então, o medo é um assunto que você vai encontrar na história da humanidade, né? Por isso, Henrique, tá me ouvindo? Por isso, Henrique, uma das expressões mais usadas é não temas. Exato. Então, não temas porque eu sou o seu Deus, ser forte e corajoso, eu vou ser contigo, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu te ajudo, né? Enfim, Maria, quando ouviu, né, a mensagem Sim. do anjo e tal, primeira coisa, não temas, ou seja, porque todos nós, pecadores,
como todos, né? Todos, né? Fomos afetados pela desconexão, pelo pecado que causou separação entre nós e o nosso Deus. Então, o medo entrou de forma doentia, patológica no mundo. Então, a pergunta da Nalva, ela é interessante, mas ela precisa de uma explicação também para não dar o efeito inverso, né? Sim. Porque, assim, o medo, ele tem um viés que ele atua na nossa vida como um elemento de sobrevivência. Então, assim, eu tenho medo de a Nalva, não tem nada errado de você ter medo de um homem armado, né? Exato. Este medo é um medo funcional. É o que nós chamamos, que os estudiosos chamam de medo adaptativo. É um medo que seleciona e, diante de uma situação real de perigo, né, em nome da sobrevivência, este senso, esse mecanismo é acionado e você vai procurar mecanismo para defender e para proteger a sua vida. Ok? Então, esse medo Agora, o que é o medo patológico? É aquele medo disfuncional, não adaptativo, que generaliza tudo, bloqueia, gera ansiedade, gera medo, gera um monte de coisa e as pessoas não conseguem se desenvolverem. Exato. Né? Esse medo é um medo patológico. Agora, por que tem gente que às vezes tem mais medo, né, de um homem armado, que é um ser limitado, e não tem medo, né, de Deus, né? E aí eu quero dizer o seguinte, que não teme, né? Por que às vezes a gente não teme, né? Porque por que será que isso acontece? Eu creio, para mim, que mais uma vez a gente precisa considerar o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz assim, que nós devemos considerar a bondade de Deus, é verdade, Sim. Mas nós devemos também, Paulo diz, considerar a severidade de Deus. Né? Então, a gente, quanto mais nós nos apropriarmos da intimidade, do relacionamento para com Deus, nós vamos cada vez mais temer menos o homem, né, e ter muito mais respeito e temor ao grande e bom Deus, que é amor e é justiça, é amor e é santo. É santo, né? Então, por que é que muitas vezes a pessoa faz isso que a Nalva falou? Né? Porque a nossa mania de querer ser igual a Deus, muitas vezes nos coloca em maus lençóis e a gente acha que às vezes pode resolver, que a gente pode dar jeitinho, que Deus é misericordioso e Ele é misericordioso, é verdade, mas Ele vai deixar para lá, vai relevar. Eu tenho certeza que Deus, sim, vai... Porque a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, esse Deus não despreza, né? Sim. Mas agora, um coração que vive por falta de temor a Deus, fazendo coisa errada, é perigoso Deus pesar a mão. E o Covid está aí para mostrar muitas coisas para muita gente, do quanto que mais importa temer a Deus do que aos homens, como disse os apóstolos certa feita. Ok? Muito bom, pastor, muito bom. A gente, não é a primeira vez que tem vindo perguntas e estão direcionando a gente para falar sobre essas características de Deus, né? Deus é amor. E aí tem até o nome de uma igreja, né, que tem o nome Deus é Amor. E a gente, quando fala Deus é amor, é verdade, né? Deus é amor, de fato. Mas Deus também é justiça, né? Deus também é... E aí, voltando na pergunta lá que a Fernanda fez, né? O amor, ele passa a mão na cabeça? Não, né? O amor, por muitas vezes, vai puxar a orelha e numa EBD aí, a gente falando, a mãe bate no filho, e aí também a gente não tá fazendo apologia a ferir as crianças, tá, gente? Pelo amor de Deus, quem estiver assistindo isso aí, mas a mãe corrige o filho, amando o filho, né? A mãe puxa a orelha muitas vezes, briga com o filho
por determinadas atitudes, não porque ela odeia o filho, mas porque ela ama muito o filho, né? Exatamente. Ela ama muito o filho. Mas muito bom, muito bom. Irmã Nalva, Deus abençoe. Que pergunta sensacional. Eu achei muito interessante esse contraponto que ela colocou, pastor. É, eu, Eu eu gostei me lembro, muito. sabe do que eu lembro? Eu lembro do ladrão da cruz, né? Sim. O ladrão da cruz, os dois, né? Um virou para Jesus e começou a blasfemar, falar um monte de coisa, etc. e tal. Uhum. E aí o outro vira para ele e fala assim, meu, mesmo estando nessa situação aí, você não teme a Deus? Nossa, né? Nós estamos aqui porque os nossos atos nos colocam nessa condição. Exato, exato. Mas este que está aí, nada fez. Uhum. Literalmente nada fez. Então, quanto mais nós temos consciência da grandeza e do amor do nosso bom Deus, entre decidir temer um ou outro, nós vamos respeitar a grandeza deste bom Deus. Sim, sim. Tá certo? Muito bom.